bem com você? O meu nome é Thaís Negrisoli Velecico, sou psicanalista e hoje, através desse vídeo, eu falarei um pouquinho sobre ansiedade. Principalmente hoje em dia, que nós percebemos um aumento expressivo de situações envolvendo ansiedade dentro dos nossos consultórios para tratamento psicoterápico. Antes de falarmos sobre ansiedade, é importante contextualizarmos o medo. O medo é uma emoção que existe dentro de todo ser humano. Ao sentirmos medo, podemos enfrentar a situação ou podemos fugir. Por quê? Porque temos os nossos instintos de preservação e de sobrevivência. Ao falarmos sobre ansiedade, nós estamos falando sobre medo, porque a ansiedade é medo. Medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda. E existem três situações onde o medo ele está presente que eu gostaria de exemplificar. A primeira situação é: podemos estar dentro de um ônibus, entra efetivamente alguém que está armado e nós percebemos que seremos os próximos a sermos assaltados. É claro que isso provoca medo, ansiedade, vontade de sair correndo ou ficamos paralisados com algum receio do que possa acontecer caso a gente fuja. Essa é a primeira situação. Uma segunda situação é: vou para o meu ambiente de trabalho. Sei que está havendo um grande corte de colaboradores e sinto aquele medo de ser o próximo a ser demitido. E já começo a pensar: nossa, como é que eu vou me virar sem trabalho? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que eu vou colocar comida em casa? Então é um medo que ainda não é real e que talvez nem se concretize, mas a fantasia, e quando eu falo fantasia, é todo pensamento que nós criamos e que pode nos afligir muito mais do que a realidade propriamente dita. Uma terceira situação é quando o meu medo diante de situações não reais, ele foge totalmente de uma curva de normalidade. Quando eu me desespero, quando eu penso que serei aniquilada do nada, quando o meu medo, ele realmente provoca prejuízos à minha vida social, à vida profissional, à vida familiar, muitas vezes me paralisando dentro da minha própria casa. Nessa situação, a terapia medicamentosa, aliada ao processo de psicoterapia, são fundamentais para promover a melhora daquele indivíduo. E é muito importante também falarmos um pouquinho sobre o estresse, que tem uma ligação muito próxima com a ansiedade, são primos. Quando nós falamos de uma situação de medo e ansiedade, nós também falamos de uma situação estressante, um estresse negativo, que provoca descargas bioquímicas no organismo. E são essas descargas bioquímicas que provocam os sintomas, sejam eles de taquicardia, formigamento de mãos e pés, problemas para respirar, sensação de perda de controle do corpo, sensação de desmaio, que são sintomas horríveis, horríveis, e que precisam realmente da medicação para que possam ser controlados. Quando a gente fala dessa situação, a gente já está falando de um transtorno de ansiedade, que podem se ser desenvolvidos dentro do próprio transtorno de ansiedade, enquanto um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de ansiedade generalizada, dentre outros. E realmente, ao falarmos de uma ansiedade que foge da curva de normalidade, que provoca essa gravidade em termos de sintomas, se você tem isso, procure ajuda, porque eu sei o quanto isso pode ser desagradável para você. E dentro do tratamento, a gente tem que aprender a se fortalecer, a gente tem que aprender a enfrentar o medo, a conversar com o medo, a perguntar para esse medo o que é real.
e o que não é real, a nos sentirmos mais seguros diante de situações que tanto nos ameaçam. E acredite, dentro de uma situação de ansiedade, com ou sem a presença de sintomas, você é capaz de vencer. O que nós não podemos permitir é que o medo controle a nossa vida. Me sigam, o meu site é www.taisnvelecico.com.br, está abaixo, para que você possa tomar nota, e nos vemos no próximo vídeo com outro assunto que eu estarei abordando. Um beijo no seu coração, até a próxima!